sejam muito bem-vindos ao NuDigitalCast, o podcast da NuDigital Marketing. Nesse podcast, nós vamos sempre tratar de marketing, gestão e vendas, e hoje, no primeiro episódio, nós estamos aqui para conversar com o Marcelo, gestor empresarial, consultor empresarial, professor universitário, que vai nos trazer alguns insights sobre gestão de negócio. Seja muito bem-vindo, professor Marcelo, consultor. É uma satisfação enorme compartilhar um pouquinho do seu conhecimento conosco, que você compartilhe conosco aqui, e tirar algumas perguntas, algumas dúvidas que a gente tem com relação à gestão, a finanças, que você detém esse know-how aí. Eu que agradeço a oportunidade e vou contribuir o máximo possível para que a gente possa enriquecer aí o dia a dia do empreendedor, ajudar ele a passar por essa jornada que eu sei que não é simples. Para começar, Marcelo, vamos lá, conta um pouco sobre a sua história, de onde foi que você saiu e chegou até aqui com a gente. Conta aí um pouco do passado, dos anos, da evolução do Marcelo como consultor de negócio. Bem, eu sou nascido e criado aqui em Imperatriz, eu saía algumas vezes mais para estudar, para fazer alguma capacitação, e uma determinada época da minha vida, eu tive uma oportunidade de conhecer um rapaz que trabalhava para o Sebrae, e aí a gente conversando, ele falando do que fazia, do que eu estudava. Na época eu tinha terminado uma especialização na Fundação Getúlio Vargas, que ele tinha começado e não tinha conseguido terminar pelo nível de dificuldade. E aí ele até brincou, cara, se você terminou essa especialização, então você é um cara bom, vou te indicar um cliente para você fazer um trabalho. Isso lá por volta de 2006, mais ou menos, 2005, 2006. E assim eu comecei a trabalhar aí com consultoria e com treinamentos, Já dava aula em alguns locais aqui em Imperatriz, como Senac, depois fui para a Facimp, para o ensino superior, cheguei a passar também pela Fama, e trabalhei muito tempo também na Unisuma. Mas o que me abriu as portas para esse segmento de consultoria foi esse bate-papo com um colega chamado Gleidson Serafim, que até hoje a gente é parceiro. E depois de muito tempo, ele acabou me convidando aí para o Desafio Empreendedor, muito fruto desse conhecimento que a gente teve aí há uns 15 anos atrás, e aí eu fui desenvolvendo trabalho e acabou me chamando aí uns 4 anos atrás para o Desafio Empreendedor, que hoje é o meu principal foco quando se diz respeito à consultoria. E aí durante esse tempo, de começar a trabalhar com consultoria até hoje, onde já se passaram aí mais de 15 anos, eu fui agregando algumas experiências profissionais, Passei por uma distribuidora Ambev, que eu aprendi muito em relação a controles, processos, números, lá tudo é muito milimetricamente calculado, Depois tive a oportunidade também de passar pelo Banco do Brasil, onde entendi muito de mercado, até de situações que os clientes passavam, E depois mergulhei na arte da consultoria. Como sempre tive uma boa didática, uma facilidade de passar algumas coisas, e acabei que me encontrei, E eu me sinto assim muito realizado hoje, porque eu percebo que o meu trabalho acaba transformando empresas, empresas que às vezes não eram lucrativas, começam efetivamente a ser, com um detalhe ou outro que a gente acaba mexendo. Então, comecei assim do nada, caiu meio que de paraquedas na minha vida, mas hoje eu sou extremamente realizado com o que eu faço. Muito legal, muito bacana, Marcelo, saber. Mas nesse processo você sempre teve do lado de cá, digamos, do lado de fora da empresa, ou você já teve alguma empresa que você mesmo abriu e se tornou empresário? Já teve essa experiência também? Até hoje tenho. E, Robert, tem um livro que eu li que eu acho muito interessante, ele diz o seguinte: na prática a teoria é diferente. Exatamente, essa era a minha dúvida, porque quando você vem ali dos livros e olha tudo, você sabe toda a teoria, mas quando você passa para o lado de dentro do balcão, digamos assim, a prática é totalmente diferente. Então essa era a minha dúvida, se essa experiência, você já teve essa experiência de estar do lado de cá do balcão, digamos assim. Eu já tive algumas oportunidades, assim, uma das que eu me orgulho, até pelo tempo que a gente tem, uma das que eu me orgulho para falar foi a Oxigênio, foi o primeiro cowork do Maranhão, A gente teve o Wagner, que foi um ex-sócio meu, o Wagner e o Diego, eles tiveram a ideia, e aí é engraçado, eles tiveram a ideia e ficaram conversando comigo. Marcelo, o que você acha da gente fazer isso, fazer aquilo? E eu era o cara que meio que jogava um balde de água fria e dizia assim, não, peraí, eu acho que vocês estão dando um passo maior do que a perna, vamos por aqui. E aí eles me convidaram para ser sócio, então uma das atividades empresariais que eu mais me orgulho de ter participado é esse cowork que a gente abriu em Imperatriz. Durou aí aproximadamente uns 3 anos, a gente decidiu depois seguir uma carreira solo, e com isso eu tive sim essa oportunidade de ter conta para pagar, às vezes não ter o dinheiro naquele momento, de lidar com prospecção, de lidar com gestão de pessoas. Então eu tive a oportunidade de viver isso tudo. Até hoje,
eu acabo ainda não 100% dedicado a essa vida empresarial, porque o meu tempo ele é muito concentrado na atividade de consultoria, né? Mas dentro da minha família a gente tem um consultório, uma clínica, que eu acabo também fazendo parte ali daquela gestão. Então, todos os problemas aí que o empresário vive, eu vivo também, né? Algumas decisões também a gente acaba errando, outras a gente acaba acertando, mas também eu aprendo muito com os meus clientes, né? O que eles estão fazendo de certo ou de errado, que é para quando eu estiver numa outra empresa similar, ou mesmo não sendo similar, né, com problemas parecidos, então eu trago muito daquela experiência. Agora me surgiu uma pergunta, diante do que ele me falou. Quantos dos teus mentorados, né, já te chamaram para ser sócio? Alguns. Eu tive que recusar todos. Eu vou te dizer por quê. Não porque não era uma boa oportunidade, mas, inclusive, eu estava tendo esse bate-papo ontem com a minha irmã. Imagine o seguinte, digamos que eu monte uma loja de roupa hoje, né? Monte uma loja de roupa. Quantas lojas de roupa vão ter coragem de me chamar para ter coragem de abrir ali a sua vida pessoal, os seus números, sabendo que às vezes eu posso pegar aquilo dali e trazer para o meu negócio? Então, hoje, eu acabo travando algumas ideias que eu tenho, até passando para alguns clientes e amigos, porque, na minha percepção, eu acho que no estágio que eu estou de trabalho de prestação de serviço, não vale mais a pena eu ter um negócio mais tão tradicional, porque eu acho que ele entraria em conflito com o que eu faço. Mas, por exemplo, eu tenho muito ainda essa veia empreendedora. E aí eu tento buscar, hoje eu decidi já, é uma coisa que já está decidida, de entrar um pouco no comércio eletrônico, tanto com a prestação de serviço que sou eu, de vender a minha imagem no comércio eletrônico, como de buscar um produto também para vender. E aí eu acho que isso não vai chocar com nenhum interesse de algum cliente. Pelo contrário, é algo que eu vou aprender e até passar para ele como experiência. Então, todas as propostas que eu já tive de ser sócio, eu recusei por isso, para não gerar É a questão do foco, né? E aí vemos a questão também em que momento é interessante você identificar, né, que aquele tipo de produto ou serviço que você vai ofertar não vai atrapalhar até os seus próprios mentorados, né? E aí eu te pergunto também, qual que é o desafio que tu encontra para ajudar o empresário a conciliar o aumento das vendas com o controle financeiro, né? A gente que trabalha com marketing digital, que nós somos o pé no acelerador aqui com relação a vendas, sabe muito bem que existe uma certa resistência entre o financeiro que quer controlar e o comercial que quer acelerar. Em que momento que tu vê com bons olhos, ou que um empresário que te contrata te vê com bons olhos, que ele te contrata para te ajudar no financeiro, mas ao mesmo tempo ele tem aquela maior agressividade na venda e ele não quer... Como é que eu te contratei? Um exemplo. Como é que eu te contratei e tá mandando em mim? Como é que você lida com isso para que você conscientize ele de que você tá lá para ajudá-lo e não para atrapalhar? Primeiro, deixa eu fazer uma contextualização assim, que eu aprendi ao longo desses 15 anos. Durante muito tempo, eu trabalhei com uma consultoria mais técnica, né, mais ferramental, que era o quê? O cara chegava e dizia assim, eu quero precificar meu produto, eu quero organizar os meus controles financeiros. Então, eu ia lá para dentro e entregava uma ferramenta para ele. Geralmente, alguns meses depois, tudo que a gente tinha feito ali em 2, 3 meses não tinha sido utilizado. Então, eu percebi que, na verdade, o que provoca essa evolução é quando eu consigo, de alguma forma, evoluir o empresário no seu comportamento, nas suas características como empreendedor. Então, hoje, todo o trabalho que eu vou fazer, eu faço com que ele comece a pensar em planejar, em buscar oportunidades, em querer ter uma qualidade de vida melhor, né, em querer ter processos estruturados. E aí, quando ele cria essa evolução de pensamento, aí a ferramenta ela fica mais aceitável, porque ele percebe que aquilo é o meio para o fim. E aí, qual é o objetivo de qualquer empresário? Seu, o meu, de qualquer um? Ganhar dinheiro, meu amigo. Não tem para onde correr. O que a gente quer é isso. É claro que através disso a gente entrega um bom serviço, ajuda pessoas e por aí vai, mas o nosso objetivo é ganhar dinheiro. Então, quando eu faço essa identificação de quanto o cara está ganhando ou deixando de ganhar, a partir daí ele começa a ter uma sensibilização do que ele precisa fazer para aumentar aquilo ali. Ou pelo menos transformar positivo, porque às vezes o cara está no prejuízo. E aí a gente começa a olhar para vários setores, não somente para o aumento de vendas, mas para a redução dos gastos, para ter uma margem melhor de contribuição, onde eu consigo fazer o meu produto, eu comprar ele mais barato ou construir ele mais barato, olhando para vários setores e a questão da venda.
Então, o que eu posso fazer para aumentar a tua venda? Então, para aumentar a venda é simples, eu tenho que ter mais clientes. Como é que eu faço? Como é que eu tenho mais clientes? Investindo em divulgação. Então, é a hora que eu consigo sensibilizá-lo, onde eu mostro para ele assim, olha, meu amigo, você precisa sair daqui para cá. Você vai conseguir fazer isso sozinho do jeito que você está aqui agora sentado na mesa? Você não vai. Então, vamos lá, vamos começar. Procura uma agência, procura um treinamento, procura fazer alguma coisa para trazer mais clientes. E aí, o importante é que ele faça essa ação, traga mais clientes, mas que no final ele vá lá mensurando o quanto que isso está representando no resultado dele, se está trazendo lucratividade ou não, né? Porque toda decisão que a gente toma, a gente tem que olhar para o final e ver esse resultado. Então, hoje a tua consultoria, digamos assim, você começa a consultoria como não a consultoria da empresa, seria a consultoria do empresário. Sim. Você primeiro precisa modificar o pensamento do empresário para ele ter a consciência do que ele precisa aplicar dentro da empresa dele. A gente sempre começa a consultoria no Desafio Empreendedor com um método, uma análise DISC, né? Que é uma análise de comportamentos, né? Onde a gente divide a pessoa em quatro perfis, né? 4 perfis. Para quê? Para me entender quem é esse cara. O que trava ele de fazer uma coisa ou outra. Então, eu sempre começo por aí, faço uma análise DISC do cidadão. Quando eu fiz uma análise DISC dele, aí eu vou fazer agora uma análise da empresa. O que ela precisa, um diagnóstico do que ela precisa evoluir. E aí eu pego o que ele tem de hábitos bons e ruins, comportamentos bons e ruins, né? E vejo o que a empresa tem de bom e de ruim. E aí choque isso tudo. E partindo dessa análise, desse contato diário que você tem com empresários, como é que tu identifica, assim, de onde saiu esse sonho do brasileiro de ser empreendedor? A gente sabe que muitos dos brasileiros sonham em ser empreendedor, de passar para o lado de dentro do balcão como o dono do negócio, né? Uhum. E partindo do princípio que a gente sabe que, segundo o IBGE, mais de 80% das micro e pequenas empresas não completam o primeiro ano e mais de 60% não completam o segundo ano. A mortalidade de empresa é gigante, mas assim mesmo o brasileiro está lá querendo ser empreendedor. E Robert, a gente tem uma pequena parcela, né? Eu chutaria em torno de 20% mais ou menos, mas é um chute, que é aquele cara que efetivamente é um empreendedor mais serial, né? Vê uma oportunidade, às vezes a família já tá na seara ali de ter negócios, e aí ele vai e tem um tino para isso. Essa é uma pequena parcela. Representação. A grande maioria é necessidade. O cara perdeu o emprego, ele não está conseguindo um emprego, é necessidade. Então, eu preciso de alguma coisa para viver. Ninguém vive sem dinheiro. As contas, elas têm um ciclo mensal, né? E aí ele vai e abre um negócio. Aí ele enxerga lá o que o vizinho está fazendo de bom e ele vai e monta a mesma coisa. Ele vê alguma coisa num comercial, alguma coisa desse tipo, ele vai e monta por necessidade. Mas existe algumas chaves que você já identifica de cara em toda pessoa que chega, em todo empresário que chega para fazer consultoria, sempre é padrão, esse faz isso. Você fala de bom ou de ruim? De ambos. De bom. 99% deles são excelentes vendedores. Entendeu? Já é o perfil, né? É aquele cara que você bota lá uma casa pegando fogo, ele sabe vender. E a maioria são péssimos gestores. É o cara que não tem noção do preço que ele coloca se é lucrativo, que ele não sabe lidar com a equipe dele, ele não tem noção de processo. É aquele cara que ele sabe vender, às vezes sabe fazer o produto, e ele quer fazer tudo, mesmo independentemente do tamanho. Então, é um cara extremamente dominador e extremamente vendedor. E péssimo gestor. Aí concentra tudo em si, chega o ponto que a empresa não dá conta. E aí ele estagna por ali, né? E o bom é pelo menos quando estagna. O ruim é quando ele começa a cair, né? A declinar em relação ao que ele já construiu. E outra coisa que a gente percebe assim, que é uma outra característica-chave é que é o seguinte, 90% deles não sabe lidar com dinheiro. Em que sentido? O que ele fatura, ele paga as contas dele, aí depois ele começa a pagar a da empresa. Então, além dele fazer essa mistura de caixa, o foco dele é a vida dele pessoal. Então, assim, positivo a gente tem isso, e negativo a gente tem essa péssima gestão, e principalmente a péssima comportamento de lidar com o dinheiro. Isso dá para fazer uma ligação com aquilo que você falou um pouco antes, né? Que deve vir exatamente daquele empreendedor que veio da necessidade, sem nenhum planejamento, sem nenhum estudo de gestão, e acaba entrando para o negócio
né, por necessidade, sem saber o que é exatamente uma empresa. Você não faz nenhum planejamento para a entrada no mercado. Deixa eu fazer um ciclo básico aqui dessa problemática. Inclusive, a gente já conversou sobre isso, né? O cidadão, ele pega, aí ele vende, às vezes ele já vende-se uma margem saudável, mas vende o produto. Depois que ele vendeu, ele pega aquela margem que já não era saudável e gasta com uma coisa particular. Troca de carro, bota o menino na escola melhor, gasta com show e por aí vai. Aí ele não tem dinheiro para pagar as contas da empresa. Aí ele começa a gerar um endividamento. Hoje, uma taxa média de juros, a gente sabe que não está barata. Então, o cidadão ele vai pegar, principalmente se ele for um cara pequeno, ele vai pegar juros de 5%, às vezes até mais que isso um pouco. Agora, tu imagina uma empresa de comércio que ele vai ganhar líquido em torno de 10%, nos melhores casos de gestão 15%, e ele já deixa ali metade disso no banco. Essa conta, meu amigo, não vai demorar muito tempo para ela estourar, entendeu? E aí, quando essa conta estoura, de onde que ele vai tirar dinheiro? Não tem. E aí, esse ciclo, geralmente, ele é 1 ano e meio, 2 anos. Por isso que as pesquisas todas mostram que as empresas com 1 ano e meio, 2 anos, elas fecham as portas. Porque o cara consegue fazer no giro do dinheiro nesse intervalo. Chega um determinado momento, o banco não tem mais as portas abertas para ele não tem mais de onde colocar, porque ele já abriu liso, né, digamos assim. E aí é onde o negócio acaba estourando. As empresas que tu presta consultoria, elas têm um tempo médio de vida ou tu pega somente empresas que têm acima de 2 anos, 3 anos ou até 3 anos de vida? Isso aí é muito relativo. Mas existe a gente sabe... Um momento correto para procurar consultoria com você, ou tipo, eu vou abrir ainda a minha empresa, não está em funcionamento, eu já consigo ter uma consultoria contigo para fazer esse mapeamento da abertura da empresa? Eu te falei, isso é muito relativo. Há uns 4 anos atrás, por exemplo, eu encontrei um rapaz que queria abrir uma hamburgueria. E aí ele estava lá com um plano deles bem estruturado. E aí eu fui analisar o plano dele e falei assim, meu amigo, isso aqui não dá certo. Desse jeito aqui, vendendo nesse preço, com essa estrutura, não dá certo. Aí ele foi e abriu. Aí eu tô na FECOIMP, aí ele chegou sorridente pra mim, eu não entendi porque ele tava sorridente. Falou assim, rapaz, tu lembra daquele que tu me disse que não dava certo? Você acertou, não deu certo. Mas pelo menos eu aprendi, até brinquei, porque tu tá sorrindo assim. Então assim, acontece a situação de eu pegar o cara no embrião ali, né, a empresa sendo gerada, como acontece ali ele com 6 meses, 1 ano, como acontece em empresas de 10 anos, isso é muito relativo. Eu acho que a gente tem que saber que em qualquer momento que você esteja, é um bom momento para pegar uma segunda opinião, para aprender alguma coisa, para fazer algo de diferente. Agora, o que eu posso te falar em relação a perfil é o seguinte, acho que responde melhor a tua pergunta. Uma coisa que fica clara é que se eu tenho um empresário ali, dos 18, vamos colocar nessa idade, dos 18 até os 35, beirando ali os 40, é um cara com a mente mais aberta, né, de procurar algo de novo, de procurar uma assessoria. Se eu pego um empresário ali dos 40 para cima, é aquele cara às vezes que já começou lá bem arcaico, que era acostumado a não fazer controle nenhum, ele que fazia tudo, e ele construiu um negócio bacana, um patrimônio bom. Esse cara tem a mente mais fechada, dificilmente ele procura alguém, só se realmente ele tiver ali com a corda no pescoço, mas dificilmente ele procura ou ele aceita uma opinião de alguém. Marcelo, nesses 15 anos de experiência, muita coisa já mudou, né? E qual que é a tua opinião sobre o mundo pós-pandemia e o mundo pré-pandemia e o mundo pós-pandemia, ainda mais com a ascensão aí da internet, dos meios digitais, que hoje é presente tanto nas nossas vidas? Eu acho que não tem como a gente negar o impacto negativo da pandemia, né, em relação à própria crise econômica que a gente está beirando viver, a questão das vidas que a gente perdeu, então tem tudo isso. Porém, a gente tem alguns impactos que foram positivos. O ser humano ele se adaptou a diversas situações. Por exemplo, o delivery cresceu demais, a gente ficou muito mais produtivo em relação à nossa forma de se comunicar, de falar. Então, já aconteceu várias vezes da gente pegar um avião, ter que ir, sei lá, Brasília, São Luís, para fazer uma reunião de meia hora. Hoje a gente faz tudo online. E uma coisa que ficou bem clara é que é o seguinte, hoje nenhuma empresa, independentemente do que ela venda, se ela venda comida ou se ela venda um trator, independentemente do que ela faça, ela consegue viver hoje sem ela estar no digital, seja qualquer segmento for. E a tendência é que isso aumente cada vez mais. Então, acho que a grande mudança que a gente teve em relação a esse momento pós-pandemia é que a gente tem que se inserir no digital, porque hoje nós estamos cada vez mais, digamos que preguiçosos, né? De querer resolver tudo, comprar tudo no seio da nossa casa.
Então, partindo desse princípio, deixa eu tocar exatamente nesse ponto, né? Como que essas empresas podem, por exemplo, competir com a Amazon, com o Mercado Livre, que está lá na minha sala de casa, onde eu consigo fazer todas as minhas compras, muitas vezes com preço melhor do que a gente acha que encontra aqui localmente? Existe muito esse questionamento da parte dos teus mentorados? Sim. Primeiro, eu acho o seguinte, que se você não tem como não estar também na internet. Então, ter o seu comércio eletrônico numa dessas plataformas, entendeu? Num desses e-commerce, você tem que estar. Segundo é o seguinte, eu acho que o físico ele não vai deixar de existir. Eu vou precisar ali da minha loja física e tudo para atender o meu cliente. E aí, como que eu acabo me diferenciando? O cara que vai no online, ele quer rapidez. O cara que vai no físico, ele quer um mega de um bom atendimento, né? Então, eu tenho que saber que no online eu tenho que entregar uma rapidez. Aí vem a questão da logística aí. E o cara que vai dentro da minha empresa, ele quer que eu tenha um bom conhecimento do produto, ele quer que eu atenda ele muito bem, ele quer que eu faça um pós-venda com ele. Então, eu tenho que me profissionalizar para em cada perfil de negócio que eu tenho, seja ele físico ou ele seja online, eu atender cada vez melhor esse cliente. E que eu tenho que estar nesses dois lugares. Não tenho como me fechar para essa porta. Tem uma curiosidade até que muita empresa nasceu na pandemia na internet e hoje ela está abrindo ponto físico. Sim. Então a gente realmente não pode desmerecer nenhum canal. A gente tem que agregar todos os canais e com isso aumentar as vendas. Como, ao contrário, as lojas que estão físicas ainda, daqui a pouco ela tem que abrir um online, independentemente do que ela venda. Eu acho que o mundo hoje não tem como mais você viver sem estar na internet, sem aparecer lá ou vender por lá. O mínimo que você tem que fazer é disponibilizar uma forma de ser encontrado, pelo menos, né? Pelo menos. Porque não existe mais aquela lista telefônica das páginas amarelas, já deixou de existir há um bom tempo, né? Mas tem muita gente que te questiona, mas eu tenho que virar blogueiro, eu tenho que virar isso. Como é que tu orienta o empresário, o pequeno empresário, que às vezes ele não tem aquele nível de consciência de que ele não precisa virar um blogueiro ou algo para ele vender na internet? E Presley, o marketing ele não é muito a minha praia, né? Eu trabalho muito com planejamento, com gestão financeira e principalmente essa pegada mais comportamental. Então, assim, eu respondo de uma maneira bem leiga, mas oriento ele a procurar um profissional. Qual é a maneira bem leiga de responder? Meu amigo, o que teu cliente quer de você? Então, se faça essa pergunta, se você não souber responder, procure um cara do marketing para ele te ajudar a identificar esse tipo de cliente. Porque a gente sabe sim que tem muita coisa que só vende se você fizer dancinha no TikTok. Mas tem outras que eu posso ir para um Google da vida, um Facebook da vida, um algo mais sério. Então, como eu não sei exatamente qual vai ser o perfil para ele, eu mando ele procurar um cara mais profissional. Geralmente eu te indico. Muito bem. Marcelo, pensando agora naquele empreendedor que está há pouco tempo no mercado, ainda não tem muita experiência, né? Se você tivesse que dar uma dica para ele, assim, dar um ponto para ele ter mais atenção, qual que é aquele 80-20 que vai fazer 80% do resultado dele ali, se ele dedicar 20% da atenção dele? Primeiro, eu acho que ele não precisa apanhar para ganhar experiência, né? Muito cara acha que, não, só vou ter experiência daqui 10 anos, né? Acho que ele não precisa apanhar para ganhar experiência. Ele pode buscar essa experiência com os erros dos outros. A modelagem, né? Que a gente tanto... E detalhe, hoje a gente tem um conhecimento aberto, né? Qualquer coisa que você bota lá no YouTube, no Google, você consegue descobrir. Então, para ele ser sempre esse cara que vai virar o momento que era para ele estar descansando, ele tem que estar pesquisando para aprender o negócio dele. Aprender sobre o negócio dele. Agora, é simples. Ele tem que pensar em melhorar a experiência do cliente que ele já atende, para esse cliente também indicando e trazer cada vez novos clientes. Então, assim, se concentre em fazer boas vendas. Se concentre em vender o teu produto, entregar o melhor produto, agregar o serviço dentro dessa venda que você faz. Então, foque os teus 80% de força, foque nisso, na tua venda. O restante a gente vai ajustando ao longo do tempo. E qual que é o nível de ansiedade do teu mentorado entre ele fechar o contrato contigo de consultoria e ele já querer resultado? Um mês. Mas voltando no máximo agora, um mês, ele já quer resultado. Voltando agora no que o Marcelo acabou de expor, que é focar na experiência do cliente, né? Nós estamos passando exatamente por isso, Marcelo, assim, eu achei legal, vou colocar aqui pra gente, mas hoje nós não temos o poder de investimento em mídias digitais como algumas grandes agências têm, né? E como que a gente resolveu se destacar e se diferenciar no mercado? Focando exatamente no que você estava falando agora há pouco, na experiência do cliente, né? E esse tem sido realmente o nosso principal motor de crescimento, né? Então,
isso tem ajudado bastante, porque hoje nossa principal fonte de clientes, captação de clientes, tem sido os nossos próprios clientes, justamente por esse serviço diferenciado, essa proximidade. Eu vi uma frase que provavelmente você deve até falar de uma forma ou de outra pro seu mentorado. A gente não precisa ser o melhor, mas se a gente der o nosso melhor, as coisas acontecem. Então, não necessariamente você precisa ser o melhor naquilo. E a média é baixa, o mercado, a média é baixa. Você como atleta, o Marcelo, para quem não sabe, ele também é atleta, a disciplina, a persistência, isso é que faz o cara vencer o final da chegada, né? O cara faz vencer a competição. Então, ao meu ver, na minha opinião, o empreender é muito difícil, é duro, não é para qualquer um mesmo, não. Eu gosto sempre assim. O cara me contrata para me entregar X para ele. Eu tento entregar 2X, alguma coisa desse tipo. Vou te dar um exemplo. Tava pós-carnaval em Goiânia, fazendo um treinamento. Cheguei lá, encontrei um cara que era referência em Minas Gerais, de um segmento que um cliente meu atendia. Trocando ideia lá, ele passou um monte de coisa que o cliente meu de Imperatriz não fazia. Automaticamente eu liguei para ele. Falei assim, cara, tô aqui em Goiânia, conheci um cara assim, assado. O cara passou um monte de dica aqui para mim, já tô te passando aqui automaticamente. Além disso, eu tô te passando também o telefone dele, para tu ligar para ele e vocês continuarem essa ideia. Sabe quanto tempo eu não tenho mais contrato assinado com esse cara que fez isso? Tem 1 ano. Mas assim mesmo você Mas continua assim mesmo, atendendo. eu continuo preocupado com ele, porque assim, quanto mais ele cresce, mais ele tem condição de me pagar, entendeu? Então, mais ele, ou se a gente não continuar, se eu não prestar um serviço para ele, mais ele me indica para outros amigos dele. Então, mas eu tô te falando de serviço. Em produto, você tem que pensar em fazer a mesma coisa. Eu tô te vendendo uma camisa. O que eu posso agregar em cima dessa camisa que eu tô vendendo? Será que eu posso te dar uma informação de como lavá-la, da melhor forma de usar, em que ela combina, em que ambiente que ela combina? Algo que eu não estava esperando. Então, eu oriento muito isso e penso muito nisso. Eu acho que a gente tem que sempre entregar mais do que o cara espera, mais do que ele pagou. É o que as pessoas confundem muito entre valor e preço. Então, entregar valor para depois entregar preço. E aí é onde chega essa questão de você conscientizar aquele empresário que ele tem que sair da venda de uma commodity, de que todo mundo vende um relógio. Eu vou vender só o relógio? Não, eu vou vender o benefício daquele produto. Com certeza. Isso eu tento fazer. Legal. E como é que você encara a questão do atendimento, né, nos seus clientes, né? A questão do vendedor, como é esse pessoal, ele está preparado para entregar essa experiência para os clientes dos teus clientes? Robert, imagina o seguinte, o cara faz o primeiro emprego dele, ele consegue o primeiro emprego dele com 18 anos. E aí, infelizmente, a educação nordestina, maranhense, ela não é uma educação tão voltada para a cortesia, para atenção e tal. Então, tu pegou um cara, às vezes, mal educado, e colocou ele dentro da tua empresa para ele atender bem as pessoas. Você acha que ele vai atender bem? Nunca. Nunca. Agora, isso é culpa de quem? É culpa minha, então, porque ele está dentro da minha empresa, ele precisa atender bem. Então, o que eu falo para todo mundo que eu assessoro? Meu amigo, pega esse teu funcionário e vamos começar a lapidar ele. Mas não é lapidar simplesmente, vai fazer esse curso aqui e achar que a situação vai resolver. Então, a gente cria um planejamento de quais treinamentos ele vai fazer, mas não é fazer só durante 6 meses, é fazer para a vida toda, enquanto ele estiver ali dentro. Quantas reuniões você tem que ter, quais indicadores você tem que monitorar, porque aí a gente entra naquele ditado, água mole em pedra dura, meu amigo, tanto bate até que fura. Então, por que às vezes você pega um maranhense e coloca ele lá em São Paulo numa mega franquia, ele atende bem, e coloca ele aqui, ele não vai atender? Simples, porque lá eles treinam, monitoram e cobram. Uhum. Aqui, a gente pega o cara mal educado e joga dentro e acha que ele vai atender bem. Então, a gente tem que criar, é uma coisa que a gente deixa estruturado com o cidadão, né? Com a pessoa que eu faço com essa mentoria. É essa necessidade de treinamento constante, tá? E a responsabilidade de atender bem não é do teu colaborador, é sua. Que contratou. A empresa é sua, né? O nome é seu. Por isso ele não vai sair falando, chegar lá, o João, eu não vou naquela... Me atendeu mal. Ele vai falar o nome da empresa, atende mal. Ainda generaliza para os outros demais vendedores, né? Que a empresa inteira atende mal baseado na experiência que ele teve. Aí eu vou voltar lá na minha fala do início. Por que eu percebo que o que gera mudança é a mudança de comportamento, não de ferramenta? Porque o cara só começa a fazer isso quando ele percebe que a responsabilidade não é do vendedor. A responsabilidade é... Não é porque ele tá pagando um salário lá pro cara que o cara tem que saber o que... E quantos às vezes teu ciclo de convivência, quantas pessoas proativas você conhece?
Agora tu pega e expande isso pro mercado de trabalho. Quantas pessoas proativas que aquele cara vai entrar e vai dizer assim, não, eu vou buscar conhecer seu produto, eu vou buscar conhecer isso tudo sozinho. Aí é uma agulha no palheiro. Então eu não posso deixar a responsabilidade que eu tenho da minha empresa ser lucrativa e ganhar dinheiro e jogar isso na mão de uma pessoa que eu vou pagar um salário mínimo e meio. Então a responsabilidade é minha. Então, só para a gente compreender de forma macro, a tua consultoria baseada no desafio empreendedor, ela vem desde análise de perfil comportamental até estruturação de cultura organizacional e, por fim, vem a parte de finanças. Sim, a gente pega o que a gente chama de os pilares da empresa, né? Uhum. E, além disso, a gente acrescenta uma pitada de liderança, né? Como liderar essas pessoas. Porque se ele não tivesse a capacidade de liderar, nada disso aí funciona. Deixa eu voltar um pouquinho mais ainda na questão do vendedor. Nessas empresas que você tem prestado a consultoria, e eles conseguem dedicar um funcionário, um vendedor, para fazer os atendimentos vindos do online, digamos assim. O WhatsApp hoje é realidade, não tem como você fugir. Todo mundo faz compra, todo mundo aciona uma loja pelo WhatsApp. Então, o que a gente mais pega, o que mais acompanha são um atendimento totalmente despreparado, como se não houvesse realmente uma estrutura ou nada ali. Disponibilizaram um número e por acaso a pessoa encontra aquele número, faz o acionamento lá no WhatsApp, mas uma hora é um vendedor, outra hora talvez até a faxineira está atendendo o WhatsApp lá da empresa. Uhum. Tem empresas que elas simplesmente organizam assim, ó, o WhatsApp vai estar aqui aberto e todo mundo mexe. E tem empresas que têm a necessidade de contratar alguém. Como é que a gente chega nessa decisão? Vamos fazer conta aqui rápido. Imagine que uma empresa ela ganhe 40% bruto, né? Vendo um produto por 100, R$40 é meu. Aí eu faço uma conta. Quantas vendas você está perdendo se você não atender esse cliente? Estou perdendo R$10 mil de vendas, se tu ganha 40%, então tu está perdendo R$4 mil. Quanto custa um funcionário? Para fazer só isso, custa 1.300. Então, mesmo que se você bota uma pessoa, você ganha 3 mil, né? 3 mil não, 2.700 e pouco. Sabe o que o empresário às vezes... assim que a gente convence, indo no bolso. Sabe o que o empresário às vezes não faz a conta do tempo dele? Quanto que custa o tempo dele? Aí às vezes ele tá limpando o chão, fazendo outra coisa, podendo estar sendo mais produtivo, porque o tempo dele, como dono, é muito mais caro do que uma pessoa que ele pode pagar em uma economia, de certa forma, boba. Uhum. No análise disso que a gente faz, quando a gente começa a identificar muito o perfil, aí eu vejo assim, se é um empresário que vai ser legal ele ir para a gestão mais de resultados, se é um cara que é legal ele ir para frente para ele vender, aí a gente faz essa organização. Legal. Mas tu distribui essa análise também dentro dos colaboradores dele ou só para o líder? Só para os líderes. Só para os líderes. Então, mas tu pode também demonstrar que essa ferramenta que ele pode atribuir para a equipe, né? Mas como eu foco no estratégico, né, não é no operacional, então eu faço essa análise dos líderes. E aí depois, se ele quiser, essa ferramenta é uma ferramenta, não é gratuita, mas é uma ferramenta barata, né? Que ele pode aplicar ali no... Inclusive, eu faço no meu Instagram, eu abro uma caixinha de perguntas toda quinta-feira. E aí, na quinta-feira passada, um rapaz perguntou, como é que eu faço para fazer boas contratações? E a minha resposta foi, qual o perfil do cargo? Quero vendedor, então preciso de um cara comunicativo. Tá, com análise disso que nele, eu vejo se ele é comunicativo. Aí o meu perfil é comunicativo. Aí eu faço análise e vejo que o cara é estável. Minha amiga, esse cara não serve. Então, a contratação hoje, hard skill ou soft skills? Você faz umas perguntas difíceis, mas acho que tá mais para hard, né? Deixa eu te perguntar outra coisa. Dentro desse mundo pós-pandemia, e a gente sabe que o mercado, ele é cíclico. Então, a minha geração, a sua geração, ele tinha costumes e hábitos. A geração dos nossos filhos são costumes e hábitos totalmente diferentes. E a empresa que pretende perdurar durante o tempo, ela tem que se adaptar, né? E como que você vê isso dentro do empreendedorismo, dentro apresentar que a empresa que ele fundou hoje não vai ser a mesma daqui a alguns anos, né? Seja na parte de perfil comportamental, como a gente está debatendo, seja também no consumo do cliente dessa pessoa e também aliado ao mundo pós-pandemia, onde a gente entende que muita gente ficou realmente com um parafusinho a menos aí. É justamente isso, assim, você precisa entender bem que você está lidando agora com uma pessoa com a cabeça totalmente diferente. Então, a forma de liderar essa pessoa não é a forma que eu lidero uma pessoa de 40, 50 anos. A molecada mais jovem de 18, de 20,
A forma de liderar ele é totalmente diferente. A mesma coisa do meu cliente, né? A forma de divulgar, de vender para uma pessoa que tem 20 anos é diferente de vender para uma pessoa que tem 40, 50. Então, é muito pensar assim, que tipo de público eu vou lidar, tanto internamente como externamente, e aí eu vou modelando isso aqui. Vou te dar um exemplo. A gente vê Chili Beans, né? O quiosque da Chili Beans. O perfil daquele funcionário lá já é um cara mais despojado, tatuado, cheio de brinco e tal. E é como a empresa precisa daquela cara para conectar o público dela interno, que é o funcionário, com o público dela externo. Então, é muito desse desafio de identificar assim, qual o meu perfil de público interno, de cliente, qual o meu perfil de público interno, e aí é o desafio do empreendedor, né? Se adaptar com isso. Muito bom, Marcelo. Ó, papo de altíssimo nível aqui com o Marcelo, foi muito bom mesmo aqui, mas partindo já aqui para os finalmente, né? Já vamos com mais de 40 minutos aí de bate-papo. Passa rápido, né? Muito, muito rápido, bom, né? Quando o papo é bom, né? Realmente passa rápido. Marcelo, antes de tudo, agradecer mais uma vez, né? Por você ter aceito nosso convite aqui para compartilhar um pouco do seu conhecimento aí com a gente. Mas eu ainda tenho uma pergunta aqui, né? Tem um ditado popular que diz: venda resolve tudo. Como que você encara esse ditado? Realmente, se a empresa começa a vender, tudo entra no eixo? Como... Eu discordo um pouco, porque assim, eu acho que o lucro resolve tudo, não a venda. Não adianta vender muito assim. Eu acho que o lucro resolve tudo. Então, assim, se eu tiver uma estruturação de saber assim, quanto que efetivamente vai sobrar, uma estruturação de todos os meus processos, a margem colocada naquele preço, aí a venda sim efetivamente vai resolver. Mas eu digo assim, é sempre importante que o empresário ele aprenda a olhar para o lucro, o dinheiro que sobra, e não por quanto ele está vendendo. E eu te digo mais, por experiência própria. Eu conheço várias pessoas que saíram, vou chutar valores aqui, de R$100 mil de venda para 170 e hoje estão mais apertados. Porque a partir do momento que ele dá esse pulo, ele aumenta o operacional. Às vezes ele tem que aumentar até o custo dele proporcionalmente. Então, não olhe só para a venda, olhe para o resultado. Que aí é o nosso principal conceito de produtividade. Até para você que está aí vendo nas redes sociais e vê muita gente dizendo que faturou milhões na internet, às vezes essa pessoa que faturou milhões, ela também investiu milhões para faturar. Então, a conta realmente do lucro aí faz todo sentido. Eu vou dizer para você assim, o que seria o dever de casa do empreendedor. Primeiro, ele tem que ter a meta dele de venda, quanto ele precisa vender aquele mês, né? Durante aquele mês, respeitando a sazonalidade de cada período. Que muitos nem fazem isso, né? Nem fazem isso, ele tem que ter. Depois que ele tem isso, ele tem que fazer uma boa gestão da equipe dele para cada um entregar o melhor resultado, cada vendedor entregar o melhor resultado. E aí ele tem que saber que o melhor resultado de cada vendedor não é um resultado homogêneo. Então, se ele tem 5 vendedores, cada um vai ter o seu melhor resultado. Então, ele tem que lidar com 5 resultados diferentes, mas ele tem que saber puxar o melhor resultado de cada vendedor. Segundo, ele tem que saber que a estrutura física dele, né, a estrutura fixa, que envolve ali aluguel, salário e tal, telefone, por aí vai, ele não pode representar muito em relação a esse faturamento. Senão o que ele ganhou, ele gasta ali naquela estrutura. E no final do mês, ele tem que olhar e perceber as ações que ele fez, qual foi o resultado final que ele teve ali. O que eu ganhei e quanto que eu ganhei. Então, todas as ações que ele faz durante o mês, de marketing, de gestão de pessoas e por aí vai, no final do mês ele tem que enxergar aquilo dali. Sabe o que é curioso? É que todo mês começa tudo de novo. Todo dia primeiro, né? Todo dia primeiro começa tudo de novo. Então, assim, todo empresário, por mais que ele seja somente um bom vendedor, ele tem que ter um administrativo bem estruturado para entregar isso para ele, para que ele consiga olhar e dizer assim, peraí, esse mês foi um mês bom, vou partir para outro mês, repetir essa estratégia ou mudar. O Robert já está na última pergunta várias vezes, mas essa vai ser a minha última, que tu comentou aí e veio aqui em mente. Eu já tive decepções com sociedade, não sei se você teve, mas que realmente me causaram prejuízos enormes. E eu acho, na minha opinião, para você crescer, você tem que ter uma sociedade que ela seja complementar ao que não é, ao que você não é bom, né? Foi isso que eu busquei no Robert, por exemplo. Qual que é a tua opinião com relação a isso e com relação ao que quando teus mentorados perguntam isso? Porque nem todo mundo ninguém dá conta de tudo, né? E qual que é a tua opinião sobre isso? Ter um sócio é mais desafiador do que casar. Porque quando você casa, você pelo menos, teoricamente, tem um amor envolvido. Quando é sócio, não. É uma relação realmente comercial ali. Então, acho que primeiro você deu a primeira dica. Assim, acho que o legal da sociedade são opostos.
opostos de qualidades, né? Então, assim, se eu sou um cara bom de venda, eu tenho que procurar um cara que seja bom de administrativo, para a gente se complementar. Depois que eu encontrei esse cara que agrega nessa relação, para essa relação ser harmoniosa, eu acho que ela tem que estar muito bem definida as entregas e as responsabilidades. Então, se possível, até um acordo escrito disso. O que você vai fazer, quanto que você vai ganhar, o que você tem que entregar. Porque, assim, enquanto está no lucro, está todo mundo bem, ninguém vai reclamar se está todo mundo com dinheiro no bolso. Agora, no primeiro percalço, começam as confusões, aquele negócio de dizer assim, a responsabilidade era tua, não, era sua. Então, eu acho que sociedade, sim, ela é muito válida, desde que eu tenha um cara que vai agregar em uma qualidade que eu não tenho, né? Não adianta você procurar um igual, você tem que procurar um diferente. E segundo, que a gente acorde exatamente quais são as responsabilidades de cada um. Se possível, por escrito. Escrito e assinado, para cada um saber o que ele precisa entregar, para evitar aí um transtorno no futuro. Eu já passei por sociedades, infelizmente as desfiz, mas hoje continuo amigos e a gente continua tocando projetos juntos, mas eu vejo que um dos problemas foi esse, a gente não tinha ali responsabilidades bem definidas. E aí a gente tinha cobranças que, na minha ótica de cobrar era justo, na ótica de quem estava recebendo era injusto. Show de bola. Gostaria de agradecer a presença do Marcelo. Marcelo, disponibiliza aí tuas redes sociais para que as pessoas te conheçam o teu trabalho. O Marcelo está sempre ativo nas redes sociais, o conteúdo dele é gratuito e é muito bom. Então, siga o Marcelo. Vamos lá, o meu Instagram é Celo M. Oliveira, né, tudo junto. E aí, como o Presley falou, estou sempre tentando, em um intervalo de tempo ou outro, produzir um conteúdo que seja, que agregue, né, no dia a dia dos empreendedores. E quando é que vai sair o Iron Man? Meu negócio é ciclismo. O Iron Man é o cara que quer fazer três modalidades diferentes. Já tem uma já, falta só mais duas. Mas o meu foco chama-se Brasil Ride, que é uma competição desumana para os ciclistas. Eu vou fazer uma etapa agora em abril. Dia 15 de abril eu estou viajando para Minas Gerais, já para uma etapa do Brasil Ride, e quem sabe em outubro eu estou indo para outra. É uma dica também, então, aí, ó, de empreendedorismo. Não foque 100% da sua vida na sua empresa. Você tem que dedicar um pouquinho da sua vida também para outros ambientes, para que realmente você não fique maluco. Já que tu ia fazer, digamos, fez a última pergunta 3 vezes, eu vou dar a última frase aqui umas 3 vezes de novo. Eu acredito muito na receita de corpo e mente saudável para você conseguir produzir. Então, eu tento ser muito disciplinado em relação a isso. Fazer uma atividade física todo dia de manhã para estar com o corpo e a mente bem para conseguir produzir. Infelizmente, eu exagerei na dose. Né? Comecei a fazer de uma maneira mais, digamos que amadora, competir e tal. Acabei exagerando na dose, mas eu acho que todo mundo ele precisa desse pilar, assim, de ter o corpo e a mente bem para poder ser produtivo no seu dia a dia. Isso foi uma das desvantagens. Eu falo desvantagem mesmo do digital, porque às vezes a gente não sabe o momento de desligar, né? Então, você acaba que com o celular na mão, você está trabalhando quase que o tempo todo. Sim, ficando Então, sedentário. se você não se policiar ali, para você ter um momento de descarregar mesmo, se desligar um pouco do trabalho, você ter o equilíbrio com a família, um momento de lazer, um momento de se dedicar ao corpo, fazer uma atividade física, você acaba atropelando uma coisa com a outra e se prejudicando. E prejudicando quem está ao seu redor também. Isso vai a empresa, vai a família, vai todo mundo no mesmo bolo. Mas estamos chegando ao fim aqui. Gostei muito aqui do nosso convidado, do nosso primeiro podcast aqui. Fica o convite aí para vocês estarem acompanhando a gente, porque vai sair mais conteúdo bom aí, em breve, mais convidados. Queremos, inclusive, receber o Marcelo aqui outras vezes, tá? Seja numa pauta específica, seja no amadurecimento. Seja para entrevistar junto com a gente. Ou mesmo, exatamente. Podemos marcar alguma coisa com algum empresário e você vem aqui com a gente fazer entrevistas mais técnicas da gestão do negócio. Pronto, aqui. Eu que agradeço. Para a gente poder entregar esse conteúdo aí para quem nos segue. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Até mais. Valeu. Até a próxima.